Então, eu sou Marta de Almeida, formada em História, com pós-graduação, mestrado, doutorado e iniciação científica. Justamente eu comecei na área de História da Ciência por um caminho não muito bem delineado previamente. Eu estava já cursando o segundo ano de História na USP e tinha muita vontade de estudar História Econômica e Brasil Colônia. Cheguei a pensar alguns projetos, já para apresentar, para ter esse apoio em algum projeto de pesquisa que pudesse dar um suporte de bolsa, mas isso não ocorreu. E na transição do meu primeiro ano como historiadora, minha mãe teve um câncer, né, e acabou falecendo. Então isso mexeu muito comigo e alterou um pouco a minha perspectiva de relação com o próprio curso de História. E coincidentemente, um ano depois, eu fui convidada, né? Na verdade não foi bem um convite, havia um aviso assim num quadro de avisos gerais solicitando candidatos para a Bolsa de Iniciação Científica para um projeto de memória do Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, para mim, era um outro referencial muito importante, porque eu sou de São Paulo e a gente passeava muito. Quando eu era criança, eu ia muito ao Instituto Butantan, mas como passeio. Ver as cobras, tinha todo um imaginário também e tinha uma relação afetiva até com minha mãe. Minha mãe adorava fazer esse passeio com a gente, né? A família toda, minhas irmãs e meu pai. E eu sempre morei no bairro do Butantã, em São Paulo, né? Passei minha vida e a USP, como sabem, fica nesse bairro. Então, havia um aviso e era a professora, então, na época, que coordenaria esse projeto, Maria Amélia Dantes, que é um nome de referência, né, na área de História da Ciência no Brasil, e que, na época, também é professora do departamento. Eu não a conhecia, não havia feito curso com ela, e me candidatei, e muito focada nessa perspectiva afetiva, mas também me pareceu bastante curioso e diferente dos demais projetos que havia para a área de História, né? Trabalhar no Instituto Butantan como historiadora para pensar a memória daquela instituição. O fato é que esse projeto ele não vingou, mas ela, em seguida, tinha uma outra proposta que era fazer um projeto de história das instituições científicas no Brasil. Mas a minha entrevista e a minha seleção, o primeiro contato, foi a partir desse convite, né, do Instituto para pensar a memória e história do Butantan. E, em paralelo a essa história de vida, do falecimento da minha mãe, eu fui me aproximando um pouco mais para entender a relação medicina, ser humano, um pouco essa autoridade do médico, do cientista perante uma situação tão limite como essa. E nesse contexto da Bolsa, eu acabei também adentrando por essa historiografia que não é muito comum na graduação, né? Então, meu primeiro contato com História da Ciência foi a partir de uma experiência de iniciação científica na graduação e que gerou depois a minha inserção no mestrado, né, o meu projeto de mestrado, ele se originou dessa experiência, e o doutorado também. De certo modo, dialoga com essa fase inicial. Então, ela foi extremamente importante, por isso considero essa etapa na formação da iniciação científica fundamental. Ela faz uma diferença para o aluno que sai com a graduação ou que tem essa experiência da iniciação científica. Foi aí que eu aprendi também a trabalhar com os arquivos, mesmo os arquivos que a gente já trabalhava por outras disciplinas na área de história política ou mesmo da área de metodologia em história, mesmo nesses arquivos mais gerais, procurar informações sobre ciência. Então, claro que a gente trabalhou com arquivos já mais diretamente das instituições, mas para a minha função como aluna de iniciação científica, eu fui buscar informações de instituições de São Paulo nos periódicos, nos jornais de época.
Então, era muito interessante usar uma fonte que era bastante utilizada para outros temas de pesquisa, mas para pensar temas de ciência. Então, esse foi já um diferencial, mas ao mesmo tempo uma aproximação com os demais colegas da área de História. Porque havia mesmo estranhamento quando se comentava o que você está estudando. Quando se falava História da Ciência, era algo que chamava atenção, porque não havia esse convite, vamos dizer. Hoje eu acho que já mudou um pouco para o aluno da graduação. Não muito, mas já mudou. E nesse trabalho, a gente foi encontrando muitas informações interessantes sobre o processo de institucionalização da microbiologia no estado de São Paulo, que tem uma história diferenciada e, ao mesmo tempo, em paralelo, né, com o que está ocorrendo no Rio de Janeiro também, que é o que ganhou maior amplitude, maior divulgação, pelo peso que era o Rio de Janeiro, a capital federal, a figura do Oswaldo Cruz. Mas a gente ali, né, na Universidade de São Paulo, e havia pessoas também trabalhando com instituições do Rio de Janeiro, o meu trabalho era específico sobre São Paulo. E eu fui vendo, a partir dessas notícias nos jornais, a importância que havia do Instituto Bacteriológico no Serviço Sanitário de São Paulo. E era uma novidade para a época, porque aquilo era bem um período ainda de transição, né, recém-república, o país. E o bacteriológico, ele era vamos dizer assim, uma espécie de cientificidade daquelas políticas públicas que estavam sendo implementadas no Estado, né? Isso para mim já foi um diferencial, porque o Instituto Bacteriológico ele era uma iniciativa pública do Estado, e apesar das dificuldades que havia com relação a verbas, recursos, era uma instituição que desenvolvia pesquisa, não era simplesmente fazer diagnósticos, né, de amostras para saber esta ou aquela doença, mas se desenvolvia pesquisas aí, mesmo com vamos dizer, uma precariedade de condições, né? Então, personagens muito interessantes que tinham uma circulação. Então, nesses arquivos também de São Paulo, eu comecei a visitar e fui vendo essa relação dos médicos, né, de Rio de Janeiro e São Paulo. Eles estavam trocando muitas informações. Então, nessa perspectiva, o trabalho acaba que valorizou muito essas redes de contato. Bom, o meu mestrado foi sobre o médico Emílio Ribas e eu queria ver naquele trabalho justamente esse aspecto das redes científicas, porque ele sempre foi caracterizado pela historiografia mais convencional das ciências como um administrador público e um médico, de certo modo, injustiçado pela imagem que se concretizou com relação ao papel do Oswaldo Cruz, porque várias iniciativas que ocorreram em São Paulo, elas foram implementadas no Rio de Janeiro por conta desse contato, e por conta dessa articulação. Eles faziam parte de uma geração, né, mas a historiografia ela é muito compartimentada, muitas vezes nesse aspecto do regionalismo. Então, essa história ficou muito isolada, São Paulo. Então, esse trabalho tentou mostrar um pouco, a partir da pesquisa, dessa investigação com relação às correspondências, ofícios e publicações, a interlocução que havia nesse período de uma rede de contatos. E esses contatos é que também me incentivaram a estudar uma outra dimensão de congregação de cientistas, que são os congressos científicos. Por quê? Percebi que a trajetória do Ribas, diferentemente do Adolfo Lutz, Vital Brasil e mesmo do Oswaldo Cruz, que estudaram fora e trouxeram seus conhecimentos para a aplicação aqui no Brasil, né, foram adequando esses conhecimentos. O Emílio Ribas vai viajar depois que ele está já há muitos anos à frente do serviço sanitário. Então, ele tem a formação aqui no Brasil e era um médico que teria formação para ser um clínico, né, mas que acabou enveredando por uma série de caminhos que exigiram dele um estudo, uma interlocução com aquilo que havia de mais inovador na época, que era o conhecimento da bacteriologia. E uma das fontes dele eram justamente os anais de congressos e a participação dele efetivamente nesses fóruns. Então, isso também me chamou a atenção. Como é que funcionaria, qual era o papel dos congressos científicos naquele período? E isso gerou, então, o tema do meu doutorado, porque eu fui estudar
a série dos congressos médicos brasileiros e latino-americanos que ocorreram nesse período.